Zu, e como eu faço para parar de gritar? Eu fiz uma enquete lá no Instagram, perguntando um pouquinho sobre qual era a maior dificuldade das pessoas. E para minha surpresa, gritar era uma das maiores dificuldades. Para vocês terem uma ideia, 35% das pessoas afirmou gritarem com frequência, 29% afirmou gritarem não o tempo inteiro, mas terem problemas para controlar o grito, e 6% das pessoas disseram que às vezes perdem paciência e além de gritar também batem. Isso significa que 70% das pessoas que responderam essa enquete têm problemas com o grito. E hoje eu vou contar aqui para vocês uma forma completamente diferente de vocês entenderem o grito. Fica até o final desse vídeo porque vocês não vão se arrepender. Oi, meu nome é Zu Barbosa, eu sou educadora parental e hoje a gente vai conversar aqui sobre o grito, sobre como a gente controla essa vontade que a gente tem de gritar com a criança ou quando a gente entra nesse loop infinito, que a gente grita, grita, grita e tem a sensação de que a criança não está escutando. Mas antes de eu continuar com esse vídeo, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal e deixar o seu joinha nesse vídeo, porque é muito importante para que essa mensagem chegue a mais famílias, a mais pessoas. Pensa que cada vez que você deixa o seu joinha aqui, que você deixa um comentário, talvez você esteja fazendo essa mensagem chegar numa nova família e transformando a vida de uma nova criança. Isso é muito importante para eu continuar o meu trabalho, além de ser o meu propósito aqui dentro. Mas vamos agora ao que interessa. Como eu controlo o grito? Primeiro de tudo, a gente vai entender o que é o grito. O que é o grito, Zu? O grito é uma tentativa de chamar a atenção da criança. Você já parou para perceber isso? Quando você está gritando, a mesma coisa que você está falando gritando, você poderia estar falando em voz baixa. Mas o que você não conseguiu falando em voz baixa que você chega a precisar gritar? A atenção da sua criança. Ela muito provavelmente continuou fazendo aquilo que ela estava fazendo ou ela não tem interesse suficiente naquilo que você gritou para parar o que ela está fazendo e mudar de atividade e ir para aquilo que ela precisa fazer. Tanto é que tem algumas brincadeiras na internet aí em que pais pegam um pacote de doce e abrem e o barulhinho faz criança surgir até debaixo do sofá. O problema não é a altura do que a gente está falando, mas o fato é que a criança não está parando a sua atenção para nos escutar. Mas se ela escuta tanto baixinho quanto alto, por que eu não consigo fazer ela chegar a fazer aquilo que eu preciso? Por que eu preciso aumentar tanto o tom de voz para chamar a atenção dela? O que eu posso fazer diferente? E é aí que a gente vai mudar um pouquinho as nossas estratégias. Nossa primeira estratégia vai ser, se nós queremos chamar a atenção da nossa criança, ao invés de usar nossos recursos auditivos, né, o nosso grito, nós vamos começar a usar os nossos recursos visuais. A gente vai começar a interferir naquilo que a criança está parada, vamos dizer, presa, que ela não está conseguindo prestar atenção visualmente. Como a gente faz isso? Bom, a sua criança está lá fazendo alguma coisa, envolvida em uma atividade. E aí você fala, filho, vem almoçar. A sua criança não escutou, porque ela está muito envolvida naquela atividade. E vamos ser empáticos aqui e entender que quando nós estamos, por exemplo, no celular envolvidos em alguma atividade ou no trabalho envolvidos em alguma atividade, nós também não somos capazes de simplesmente desligar a atenção de uma coisa e ligar para outra imediatamente. Isso é a questão fisiológica, o nosso cérebro não consegue fazer essa transição tão rápido. Para as crianças é ainda mais difícil, porque elas não têm tempo suficiente de treino para poder fazer essa transição rápido. Elas acabaram de chegar nesse mundo, não é mesmo? Então a gente vai parar o que a gente está fazendo, vai parar na frente da nossa criança, olhando nos olhos dela, sem falar nada, até que ela pare o que ela está fazendo e nos olhe. E aí a gente vai falar, filho, agora a gente vai almoçar. Deixa o seu brinquedo aí e vamos lá. Você consegue ir sozinho ou você quer que eu te leve no colo? Então, essa é a forma que a gente vai fazer com que as nossas crianças comecem a entender que não é só o grito que chama atenção, também é o visual, ou seja, você está realmente interrompendo o processo de envolvimento nela na atividade para levar ela para a próxima atividade. Tá bom, Zu, entendi, mas daí toda vez eu vou ter que estar indo lá na minha criança e falando isso e fazendo isso? Inicialmente sim. Por quê? Porque nós estamos retreinando a criança. Nós estamos ensinando ela uma outra forma de ela conseguir parar o que ela está fazendo e ir para a próxima atividade. Então, de início, isso vai ficar um pouco chato, vai ficar um pouco cansativo, porque você tem que ir lá realmente toda vez, ficar de frente, olhar na altura dos olhos e tudo mais, para começar a interromper o processo. Depois de um tempo, você vai perceber que vai ficar muito rápido, que na verdade você vai parar na frente dela, você já nem precisa falar nada. Você pode continuar falando de longe, ok? Você pode continuar dizendo, filho, é hora de almoçar. Você percebeu que ele não escutou?
tô, você vai lá na frente dele. Filho, é hora de almoçar, vamos lá almoçar. Você vai perceber que com o tempo você vai falar, esse filho é hora de almoçar, e você vai só olhar para ele. Aí você vai só olhar de longe, até que vai chegar o ponto que ele já entendeu que ele tem que parar a atenção dele quando ele escuta filho, é hora de almoçar. E aí nós temos algumas outras alternativas, como por exemplo, usar sinais sonoros que não um grito, como um alarme ou um despertador. A gente pode ter na casa uma rotina, onde a criança saiba o que acontece em cada horário. Todo mundo tem mais ou menos uma rotina dentro de casa, todo mundo sabe que a hora do almoço é perto do meio-dia, perto do horário de almoçar. Então quando você está terminando o seu almoço, você já pode preparar um despertador e ir lá do lado da sua criança e falar, olha só, a mamãe tá terminando o almoço, daqui a 5 minutos vai ficar pronto e isso aqui vai despertar, e aí você vem almoçar. Combinado? É muito importante a criança dar esse ok do combinado, sabe? De ela colocar a parte dela no envolvimento naquilo que está sendo conversado, porque isso vai mudar completamente a forma que ela vai agir depois. Porque às vezes ela pode dizer, não mamãe, 5 minutos não é suficiente. Tá, então quantos? Aí ela vai dizer 10, aí você vai dizer, não, 6. Tá, 6 é aceitável. Ela começar a se envolver e aceitar aquele planejamento. Isso vai fazer com que seja muito mais simples dela executar aquilo depois. É claro que isso sempre tem que ser dentro daquele universo que é aceitável para você. E sim, vai ter momentos que você vai dizer que não é negociável. Não, desculpa, mas dessa vez vai ter que ser em 5 mesmo, porque a gente tem que cumprir um horário. Tá tudo bem, você não tem que sempre ser flexível. Mas você entende que na vida tem momentos que dá para ser flexível e momentos que não, e a gente não precisa agir em todos os momentos com inflexibilidade só para provar um ponto, né? Só para provar que a gente manda aqui, que a gente tem que ser um time dentro de casa, que a gente tem que trabalhar com cooperação e não simplesmente com ordem e eu que mando e tem que ser do meu jeito e vamos e ponto, porque aí a gente acaba tirando da criança as oportunidades dela também aprender como que ela negocia as coisas, como que ela tem que agir num ambiente de trabalho. A gente fala tanto, né? Quero ter uma criança de sucesso que saiba negociar, que saiba ser flexível, que ela consiga trabalhar em diferentes lugares, falar com diferentes pessoas. Só que aí dentro de casa a gente quer apagar tudo isso delas. Como a gente vai ter isso delas lá no futuro se a gente está tirando isso delas aqui no presente? A gente tem que começar a pensar muito mais dentro de casa como um time, uma cooperação, do que um aqui eu mando e você obedece, não é mesmo? Aí o problema principal tá, Zu, eu fiz os acordos, exatamente igualzinho você me falou, eu falei com a minha criança, eu falei mais 5 minutos, deu 5 minutos, a criança não vem, eu perdi minha paciência, eu comecei a gritar, não sei o que fazer. Calma, isso vai acontecer e é natural. Por que que é natural? Bom, principalmente porque todos nós, quando temos uma mudança de comportamento, quando estamos aprendendo uma estratégia nova, a gente erra. Todos nós erramos. Como nós vamos lidar com erros? Como oportunidades de aprendizado. Ou seja, a sua criança não conseguiu cumprir aqueles 5 minutos, você vai sentar com ela antes de passar para a próxima atividade e perguntar, filho, eu fiquei muito triste porque você não cumpriu esses 5 minutos. O que a gente pode fazer para você conseguir cumprir esses 5 minutos para que a nossa rotina seja mais fácil? Para que a mamãe possa sentar e brincar com você, ao invés da mamãe estar perdendo tempo aqui, gritando e repetindo coisas. Como a gente pode fazer para a gente conseguir ter mais tempo legal do que ficar mais tempo brigando ou discutindo? Envolva a sua criança na solução dos problemas. Isso vai ser mágico. Eu prometo para vocês que vocês vão se surpreender com a capacidade que as crianças têm de solucionar problemas. Resumo de tudo. Você já tinha parado para pensar que o grito, na verdade, nada mais é do que uma tentativa de chamar a atenção e que a gente tem que focar não em gritar, mas sim em como eu chamo a atenção da minha criança da forma correta? A gente fazendo essa troca dentro da nossa cabeça vai transformar a forma como a gente lida com o grito. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever nesse canal, compartilhe com alguma mãe que você sabe que grita muito. Vocês sabem que toda vez que vocês interagem com esses vídeos, vocês podem fazer ele estar chegando numa nova família e transformando a vida de uma criança. Muito obrigada por ficarem até aqui, um beijo enorme e até a próxima.